noite, amigos do programa Pauta Livre. Estamos começando a nossa live com aquela mesma ênfase que vocês têm na sexta-feira, mas quarta-feira não deve ser diferente. É o do programa Pauta Livre da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Nós estamos, como sempre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Estúdio lindo, esse aqui é só um deles. É só o estúdio do nosso preâmbulo. Lá no Estúdio 1, em que nós interagimos com vocês, temos diferente e lindo também, inédito. É esse o detalhe. Lá no Estúdio 2 é aquele em que nós lemos a nossa sinopse, também inédito. Esta é a qualidade do nosso programa. Mas o que eu peço, a qualidade muito maior, são vocês estarem conosco. São a matéria-prima do nosso programa. 21 graus a temperatura até alta, estamos no inverno. Ciclone anunciado ainda não se manifestou. Pessoas até estavam incomodadas, mas se ele não se manifestar, melhor ainda. Até disseram que a previsão causou um alarde nas pessoas, mas ainda persiste. Hoje o dia na nossa região aqui foi chuva, sol, um dia bem instável. Não se sabe se seria um tempo chuvoso ou até sol nós tivemos, e um sol forte. Por isso que eu peço que vocês falarem ali da cidade de vocês, se estiverem um pouco distante da nossa região, diga como se apresenta lá. Nós tivemos informações que lá na fronteira, naquele lugar, Uruguaiana, tivemos muita chuva no dia de hoje, mas aqui na capital não, eram chuvas esporádicas e não com grande volume. E é por isso que eu começo dizendo: Feliz Dia dos Avós. Você avô, do você avó, parabéns a você. Eu estou incluído nisso, eu tenho 4 netos. 2 homens e 2 mulheres. E estou muito contente e felicito a todos vocês. Então hoje é o nosso dia. É com muito prazer que eu estou cumprimentando vocês. Mas vamos à nossa sinopse. Embora que nós tenhamos agora no meio da nossa live, 21h30, o início do jogo muito importante, das quartas e finais da Copa do Brasil, em que o Grêmio tem uma tradição de ser um time copeiro. Mas também o Flamengo é outro adversário muito forte e vai acontecer aqui na Arena do Grêmio. Eu acredito que se tiver que ter uma vantagem, tem que ser tirada hoje, uma vez que lá é um público imenso, muitos torcedores contra o Grêmio e uma dificuldade muito maior e o time mais embalado. Então a diferença deve ser tirada hoje. Parabéns ao Grêmio. Embora que eu seja colorado, é claro que a gente tem uma pontinha de tentar secar ou não, mas também não sou muito adepto do Flamengo. Ficam uma faca de 2 gumes, mas vocês ficam no compromisso de nos informarem sempre que acontecer algo, ou seja, gols durante o início do jogo, porque ainda estaremos no meio do programa. Mas vamos à nossa sinopse. Não, ainda não. Por enquanto é só o nosso preâmbulo. Na sinopse é onde nós damos inúmeras as nossas notícias, que são só ditas em partes aqui no nosso início. Por exemplo, que o Brasil terá 23 novas plataformas de produção de petróleo até 2028. Mas não esqueçam que os Estados Unidos são um grande produtor de petróleo, mas só que eles deixam como reserva. Como eles são uma potência, eles compram de países da OPEP para guardar as suas reservas futuras. Mas o Brasil não, o Brasil explora o quanto é possível. Então, às vezes, uma notícia dessas não é muito boa, mas é notícia e nós temos que dar. Também que a presidente Dilma, que é a presidente do BRICS, se encontrou com o presidente da Rússia em São Petersburgo, no dia de hoje. Também que a justiça concede habeas corpus a um homem amarrado com cordas por policiais.
Ele foi um homem que estava se debatendo, os policiais acharam por bem amarrá-lo com cordas, e ele foi liberado, recebeu habeas corpus. Ele se torna, embora que seja um agressor contra os policiais que reagiu à prisão, foi pego em flagrante, mas quem se torna os acusados ou os carrascos são os policiais. Assim é a nossa justiça. Eu não sei como é que muitos policiais ainda conseguem fazer polícia no dia de hoje e serem dedicados. Eu fui policial a minha vida toda, mas os tempos eram outros. A polícia era prestigiada e a gente se impunha. Mas são novos tempos, novas leis, novos pensamentos, novos juízes. Vejam só os julgamentos que estão acontecendo. A cada dia é uma novidade na área judicial. Também que a Prefeitura de Porto Alegre publica um edital para a venda da Carris. Claro que não será agora, será para o próximo ano, mas já abriu o caminho e muita polêmica ainda teremos no andar da carruagem, uma vez que em outras situações polêmicas houveram e muito, mas agora deve acontecer realmente a privatização, mas ainda para o ano próximo. Também o presidente Lula agora volta a prometer a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil. A primeira promessa caiu por terra. Era promessa de candidato e promessa de campanha. Agora ele volta a prometer. Com a faca e o queijo na mão, talvez ele consiga o seu intento, segundo ele disse, embora que eu não acredite. Também o Fed, que se equivale ao Banco Central dos Estados Unidos, volta a subir juros e a taxa vai até 5,5%. É o maior nível em 22 anos. E olhem que lá é uma economia estável e por muito tempo eles não sabiam o que era inflação. E aqui o bombardeio do presidente do Banco Central, que resiste bravamente às críticas de ministro da Economia ou da Fazenda, o presidente da República, mas ele sabe o que é acompanhar a economia mundial para que nós não tenhamos perdas maiores, uma vez que o nosso PIB e a nossa dívida cresce cada vez mais. Parabéns ao nosso presidente do Banco Central, que resista porque ele entende de economia. Também o presidente Lula passou por procedimento médico sem qualquer intercorrência. Também um estudo diz que registrou 795 indígenas assassinados entre 2019 e 2022. Engraçado que as estatísticas só são feitas dentro da gestão do presidente Jair Bolsonaro. Antes, que aconteciam muito mais que isso, com certeza, esses estudos são perdidos ao vento. Continua a campanha. O presidente Bolsonaro não é mais presidente, mas ele é lembrado. Ele deixou uma lembrança muito grande, porque até hoje ele é bombardeado a todo momento. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anuncia propostas de mudança nas regras fiscais. Também que a Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul divulga uma lista dos classificados ao Banco de Cadastro temporário do segundo semestre de 2023. A Justiça também determina que o Twitter remova a publicação do ex-deputado John Williams contra o governador Eduardo Leite. Foi aquelas impropérias que ele disse, e agora até a sua madrinha Janja já está achando ruim que ele vá para o setor de comunicações do governo. O caso dessa aí já se complicou. John Williams, que teve aquele exílio voluntário, veio
e pensou que agora estaria com a bola toda, mas não é bem assim. A primeira derrota ele já teve por ofender até de uma maneira homofóbica e ainda acusado de homofobia ao governador Eduardo Leite. Também aqui no nosso Rio Grande, sábado, é o dia de ingressos solidários aos parques zoológicos, em Sapucaia, o Jardim Botânico em Porto Alegre e o Parque Itapuã em Viamão. Os ingressos serão um abrigo, uma roupa de cama ou um calçado. Esse será o ingresso e é por isso que é chamado ingresso solidário. Será lá no dia 29 de julho, em agosto. O governo gaúcho também concluiu terceiras faixas da RSC 153. Isso fica lá entre Passo Fundo e Tio Hugo, é no norte do nosso Rio Grande. Também foi preso um uruguaio com um veículo com placas falsas adulteradas. Foi no trajeto entre Uruguaiana e Quaraí, Barra do Quaraí. Ele é uruguaio, um homem, e estava com seu filho. Então ele foi preso e o seu filho serviu como testemunha e foi liberado. Também a inflação ao consumidor fica estável aqui em Porto Alegre. Segundo um estudo, né? Eu não vi essa estabilidade, mas a gente vai no mercado, cada vez vê os preços mais altos. Também em Porto Alegre, um mutirão reduzirá a fila de espera por cirurgias e exames oncológicos. Tomara que solucione muitos casos que estão aguardando. Mas também tem um mutirão da Justiça para revisar processos e, com isso, esvaziar as casas prisionais. Tem alguns mutirões que não são tão bons ao povo, com certeza. Como você sabe, está tendo continuidade o Mundial Feminino. E nós tivemos a Espanha que goleou a Zâmbia por 5-0 e garantiu a vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo Feminino. Também que o Japão venceu a Costa Rica por 2-0 e se classificou para a próxima fase. Que de virada, o Canadá venceu a Irlanda por 2-1, também foi um bom resultado. O ministro da Justiça, segundo ele disse, quer dobrar recursos para o combate à violência contra a mulher. E mesmo porque está se aproximando o agosto, que é o mês lilás, que é para coibir a violência contra a mulher. Aqui na nossa economia, o mercado também espera a queda do dólar e a alta da bolsa, com uma melhora da nota do Brasil. Isso aí é o que espera a nossa economia. A agência de classificação de risco aumenta a nota do crédito do Brasil. Também o governo determina que o Google e o Facebook retirem os anúncios falsos sobre o programa Desenrola. A primeira-dama, a Janja, diz que não é mais possível as mulheres aguentarem a violência política. E eu não vejo esta violência, mas é o que diz a primeira-dama do nosso Brasil. A arrecadação federal também chega a 180 bilhões em junho. A Justiça também proíbe o bloqueio de linha celular de consumidor inadimplente. Você que deve para as empresas de celular, não esquentem a cabeça. A Justiça determinou que você pode continuar com a sua linha telefônica, mesmo sem pagar. Isto aí é um incentivo ao mal pagador. O governo federal também quer abrir mais 10 mil vagas em concursos públicos, segundo disse a ministra Esther Duick. Aquele caso, Marielle Franco, o ex-bombeiro, também foi transferido para um presídio federal em Brasília. Também foi preso um suspeito de matar a torcedora do
palmeirense em briga, aquela briga que houve há uns dias atrás, de torcida, jogaram uma garrafa, e agora foi preso um homem que, segundo a perícia, acusou quem seria ele. A polícia do Rio veio a São Paulo efetuar essa prisão. Mas não esqueçam que um outro já havia sido preso e o Ministério Público é que não ofereceu a denúncia e ele foi solto. Os erros judiciais acontecem e muito. Também um conselho do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço aprova a distribuição de 12,7 bilhões para trabalhadores brasileiros em 2023. Mega Sena, em números nós vamos dizer a nossa sinopse. 3 apostas dividiram um senhor prêmio. Em números, aguardem, será ali na nossa sinopse. A Procuradoria-Geral da República também investiga se o ex-presidente Jair Bolsonaro instigou atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Mas não esqueçam que a Procuradoria vai ter um cuidado muito especial. Por quê? Porque o Procurador-Geral da República, existe a possibilidade dele ser um dos candidatos também a ministro do Supremo. Por isso que ele está dando uma atenção muito maior nesse caso. O ministro Alexandre de Moraes foi ouvido, claro que de uma maneira virtual, foi ouvido pela PF, mas colocou algumas palavras que não haviam aparecido ainda quanto àquela suposta agressão, dizendo que o empresário Mantovani, inclusive, falou que ele havia fraudado as eleições. Então, o que acontece já não fica só na calúnia, difamação, injúria. Vai para a lei das fake news. E a fake news está sendo, o processo está sendo por quem? Ministro Alexandre de Moraes. Então houveram fatos novos, palavras novas e novos desdobramentos deste caso. Falando disso, hoje foi preso um blogueiro. Já que não se prende Alan dos Santos, hoje foi preso no Galeão, no Rio de Janeiro, no aeroporto, queria embarcar para a Argentina, o blogueiro Alan Frutuoso. O nome do blog dele é o Dovista Pátria. Ele chegou pela manhã tentou embarcar com a sua família, inclusive estava com um filho seu que era autista, e simplesmente tocou o sinal vermelho. São pessoas que não podem embarcar. A Polícia Federal disse que não sabia qual a razão, uma vez que não havia o mandado de prisão contra ele, senão já estaria logo no sistema. Ele teve que aguardar detido a manhã toda. Supremo Tribunal Federal só começa o seu expediente às 13 horas, é só meio turno, e depois, quando veio a notícia é que ele deveria ser preso e recolhido pela Polícia Federal. Embora que ele não tenha foro privilegiado, mas o seu caso está na mão do Supremo Tribunal Federal e ele foi preso então. Não havia mandado de prisão para ele. Então é isso aí. Aconteceu desta forma, né? E também o ministro Alexandre de Moraes, ele deu 120 dias para que o presidente Lula, ele tenha um plano de tirar os moradores de rua. É o Supremo dando as cartas. Mas com isso vamos a nossa live realmente do Pauta Livre. É lá no Estúdio 1 e Estúdio 2 em que eu estou nervoso para interagir com vocês. Espero que vocês já estejam conosco. E é para lá que nós vamos. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria
que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Agora sim, pessoal, estamos aqui novamente. Agora ao vivo. Até o Betão me deixou preocupado. Disse que achou que a notícia estava sendo repetida, que seria o videotape. Realmente nós gravamos o preâmbulo, né? Mas não tem nada de repetido. Nós fizemos uma gravação 40 minutos antes do programa. É o tempo de se fazê-la e depois editar para colocar no programa. Eu não sei se vocês estão vendo algo de diferente. Digam alguma coisa para nós, que o Betão lá de Marisul até me deixou preocupado. Muitas pessoas só dão uma cutucadinha e saem fora. Se alguém viu algo diferente, digam para nós aí, porque é recém que nós estamos entrando em live ao vivo. Nós íamos respondendo, mas interagindo com vocês. Mas agora sim, estamos ao vivo. E é para lá que eu vou, é para o estúdio 1 da nossa emissora. Primeiro dou uma retornada ao estúdio 2 para ver alguma coisinha que nós tínhamos dito aqui. Por exemplo, hoje sim, agora ao vivo, o Dia dos Avós. Vocês, avós, igual a mim, parabéns pelo seu dia. Também que o presidente Lula disse que seria ofensivo comparar um jumento ao presidente Bolsonaro. Esse é o paz e amor do governo atual. Mas também numa outra situação, que ele foi chamado de jumento e ele fez um desabafo inesperado. Não é até um animal simpático, mas é melhor ser chamado de jumento do que outros predicados que são ditos ao presidente Lula. Por isso que ele deve ter achado engraçado e fez até uma brincadeirinha. Não se ofendeu, né? Mas muitas coisas são ditas a ele. A Greta Thunberg, ela foi condenada pela justiça sueca e multada por desobedecer à polícia em manifestação. É aquilo, ela vai interferindo em todos os países, vai achando bom, vai se divertindo, assim é a Greta. Agora sim, retorno ao estúdio 1 da nossa emissora, quando o Betão disse, vai começar o jogo. E agora também nós vamos começar a interagir com vocês. A número 1 no dia de hoje foi a Janei Lima, aquela do Casal 20, da Zona Norte de Porto Alegre. Hoje ele está sozinha, pelo menos agora, enquanto o jogo, que o nosso amigo, seu esposo, o Henrique da Silva, já nos comunicou e mandou um vídeo que está lá na Arena do Grêmio, fazendo aquela torcida no jogo contra o Flamengo, já que ele é gremista ferrenho.
Também aí o meu irmão, o Coronel Severo, o pessoal hoje está meio... Tá dando muita atenção ao jogo, realmente, até não se recrimina isso. Está acontecendo um jogo muito importante, principalmente para os gremistas. E ele diz assim: boa noite, um bom programa. Hoje tem jogo do Flamengo. Vamos torcer e assistir ao Pauta Livre. Claro que ele vai estar secando. É colorado, se disser que vai torcer para o Grêmio, é piada, eu vou dizer que ele está faltando com a verdade. É como dizem os políticos, né? Dizer que alguém está mentindo, não. É uma maneira catedrática. Acredito que estejas faltando com a verdade. O Alberi Nascimento Cardoso, este sim, este é gremista e está torcendo pelo Grêmio. Está lá em Mariluz, litoral norte, como o nosso amigo Betão, que está em Marisul. Eles se avizinham lá. E o Alberi diz assim: boa noite, amigo Severo. Estou aqui na frente da TV com muita esperança que hoje vamos acabar com esses cariocos. A esperança é a última que morre, Alberi. Mas não esquece que até 22 horas, embora que esteja torcendo nervoso, mas continua na palma da mão com o celular no nosso programa. Dá um cutucão ainda até as 22 horas, agora é 22h33. Nós começamos um pouquinho mais tarde porque houve um problema na transmissão. Tivemos que mudar a senha ali, então levamos uns 6 minutos para iniciar o programa, mas isso é um problema que aconteceu, que não chegue a causar qualquer transtorno. Nós vamos encerrar pontualmente 22 horas. Foi por motivo de força maior que tivemos um atraso de 6 minutos, isso não é normal, mas sempre é em prol da qualidade do programa. O Betão disse assim: boa noite, torcendo pelo Grêmio jogar bem e tomar mais 3. Isso aí ele está brincando com a derrota do Grêmio, que tomou 3, e o Renato no vestiário disse que o Grêmio jogou bem e elogiou os atletas. E ele falou depois, disse assim: o que está acontecendo? Está repetindo ou o que estás falando? Ele disse ali, e acredito que não tenha acontecido nada. Aí ele só me deixou nervoso para ver se parece que tudo é videotape. Não, aqui é o estúdio 2, esse aqui é o estúdio 1, logo nós passamos ao estúdio 2, e aquele estúdio é o estúdio do preâmbulo, onde nós damos as nossas notícias, e realmente é gravado, mas é gravado faltando 40 minutos para o programa, para que as nossas notícias não fujam, inclusive, a temperatura, que não fuja das informações que nós estamos dando aos amigos. O Alexandre Marques, Zona Norte de Porto Alegre, expert na área do esporte, e ele diz assim: boa noite, Severo. Vai começar a segunda semifinal da Copa do Brasil. Ontem o Corinthians venceu por 2-1 São Paulo na primeira semifinal da Copa do Brasil. Lá está nos dando sempre informação para que nós estejamos de dentro. O Betão eu já havia respondido, começou o jogo, claro que nós estamos agora a 21h36, já começou há 6 minutos o jogo, que a pontualidade eles fazem normalmente. Agora os manequinhas, também não diz se é colorado, deve ser colorado. Diz assim: boa noite, que está ligado no Pauta Livre. Este é ali da Cachoeirinha. É bom que esteja conosco, sendo gremista, sendo colorado. Se for para cornetear, tudo bem. Nós estamos aqui, nós somos colorados. Como o Coronel Severo, meu irmão também é colorado, o Betão colorado, a Janeia e o Henrique, esses são gremistas. O nosso amigo Laurino Spitz, que ainda não entrou conosco, lá de Nova Santa Rita, também gremista. Sempre é bom que a gente saiba alguma coisa do pessoal, para dizer algo, até para prolongar se for o caso. Claro que assunto não falta, nós temos uma sinopse recheada de informações. E nós estamos sempre atentos ao que está acontecendo. E é por isso que eu vou lá ao estúdio 2, mas se algo acontecer em contrário no jogo, em contrário que eu digo, algum gol, de qualquer que seja dos lados, nós estamos atentos. Também uma notícia que o Congresso dos Estados Unidos faz uma audiência pública sobre OVNIs e corpos alienígenas. Hoje foi ouvido, inclusive, um piloto aviador
que ele confirma que realmente eles viram alguns objetos voadores não identificados. Não quer dizer que seja um disco voador, como eles dizem, algo que não é identificado ou não está dentro da rota dos aviões. Também os militares do Níger, país, disse assim, afirmam ter deposto o presidente e fecham as fronteiras do país. Esse aí sim, isso aí é o que está acontecendo. A temperatura agora, 17 horas, 17 graus, 17 horas, 21h38. 17 graus, a temperatura baixou 2 graus quando nós começamos o programa até agora. A temperatura está caindo. Foi dito que haveria ainda esse ciclone, pessoas estão se queixando, mas a previsão é essa. Chuvas, hoje tivemos chuva, sol o tempo todo e quase em toda a nossa região. Lá pela fronteira, sim, choveu e choveu muito no dia de hoje. Se você tiver que interagir conosco para falar qualquer coisa que não pode ser do jogo, se acontecer algum, mantenha contato conosco que nós estamos atentos. Por exemplo, mais um erro do Estatuto do Desarmamento. Diz que as armas usadas pelos vigilantes de banco e carros fortes, pela potência que foi medida em outra oportunidade pelo Exército, quando houve aquela edição do projeto das armas com o presidente Jair Bolsonaro, e diz que a potência do 38, como é chamado, passa do que é escrito nesse novo Estatuto do Desarmamento. Então o que quer dizer? As armas dos vigilantes, o 38, se tornou, segundo esse decreto do presidente Lula, são de uso restrito. E nós estamos atentos e dando a informação a vocês. Vou lá no Estúdio 1, Manequinha se manifestou e disse assim, tá complicado essa nossa temperatura. E principalmente na nossa região, que hoje, quando a gente achava que ia começar a chover, abria sol. Daqui um pouquinho, porque nós nos avizinhamos e podemos dizer dessa forma que não foi diferente disso. Daqui um pouquinho, chuva. Daqui um pouquinho, sol. Hoje o dia foi terrível, mas a sorte que nós não tivemos frio, que estava previsto. Volto aqui ao Estúdio 2, a previsão de frio não se consagrou. Também ele diz que foi complicado esse estatuto. Com certeza eu não concordo em nada com o Estatuto de Desarmamento. Aí a imprensa marrom dizendo que há uma controvérsia entre os opositores ao estatuto, que seriam apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que uns querem que algumas partes sejam suprimidas, outros querem que tudo seja suprimido, mas é um jogo da esquerda. É fazer com que a discórdia haja e aí o que acontece? A contestação não tem fundamento. Mas eu que uso arma e uso aí a minha vida toda como policial, eu não concordo com o Estatuto de Desarmamento. Eu gostaria e faço questão de que todo cidadão de bem tenha direito a usar armas. Porque esse estatuto também, além do presidente Lula, já disse que por ele quer que termine todos os clubes de tiros do Brasil, que seria só para policiais ou militares. Policiais civis ou militares. E o que acontece? E o tiro olímpico, não sabe ele que nas Olimpíadas o primeiro ouro do Brasil em tiro foi tiro olímpico. Então o que acontece? Vai cercear os clubes de tiro, munição daqueles homens que estão treinando também para as Olimpíadas. Só estou falando só um exemplo. Não estou dando exemplo também dos CACs. Por exemplo, para tirar o porte de arma precisa ter um curso, um diploma de uma linha de tiro ou de uma escola de tiro. Então ele quer terminar com tudo. Mas esse desarmamento, com certeza, ele traz vantagem a alguém. E não é a pessoa, aquele cumpridor das normas que tem a sua arma registrada. E vocês não pegam lá com os marginais e com os traficantes alguma arma que esteja registrada ou que não, até da marginália, né? Que não com a numeração suprimida.
quando que o cidadão de bem, aquele que tem arma registrada, normalmente ela é legalizada, tem nota de compra, tudo isso. Eles pensam em desarmar, mas não falam em nada quanto tráfico. A dureza é só contra o cidadão de bem. Já os Estados Unidos ameaçam agir caso a China não ajude a lidar com a Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte está sempre causando um transtorno e ameaçando a Coreia do Sul e todos os países democráticos, já que eles são uma ditadura. Também o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmando que ele errou ao se expressar contra a reforma tributária. Mas também, segundo ele disse na política, ali na imprensa, de que o presidente Jair Bolsonaro é quem dá a última palavra no PL. Uma vez que ele é um caçador de votos, tem votos pra caramba. Então ele, se o partido pensar em tirá-lo dali, não seria uma boa pedida, com certeza. Essa é o que disse o Valdemar. Mas ser presidente de um partido e ter alguém com toda essa liderança como tem o presidente Jair Bolsonaro, realmente causa um transtorno. Isto eu não tenho dúvidas. É que nem ser dono de uma empresa e aquele funcionário saber muito ou até mais que esse proprietário. Realmente causa um mal-estar e com certeza é o que está acontecendo no PL. Agora vou lá no Estúdio 1, chegou ele, mais um colorado para fortalecer o nosso grupo aí. Tem poucos gremistas que estão atentos no nosso programa. É o Zé Sanguiné, aquele homem da Zona Norte de Porto Alegre, dizendo que chegou atrasado. Não, está nos dando boa noite, não chegou atrasado não. Até 22 horas é o nosso programa. Isso já retornou do interior, que é esse homem que é um privilegiado, embora seja septagenário, aposentado, mas continua sendo requisitado. Diz alguma coisa para nós aí, ô Sanguiné, onde tu te encontra aí? Com certeza, tu já ativou o sininho e deu aquele like de positivo. É legal, tu tá sempre dentro do esquema. Tá só faltando um detalhe que o pessoal ainda não se ligou, que tem que tecer um comentário na plataforma do YouTube dos nossos programas. Se não for de alguma edição, comente do nosso programa. Isto independente da nossa live. O pessoal ainda não se adaptou a isso, estão se adaptando. Tem o nosso amigo Almeida, que é o contador que nós indicamos, sempre tece um comentário lá na plataforma do YouTube. E também o Laurino Nispitz, que é um homem adaptado às mídias sociais, está sempre editando, também faz um comentário. Então eu peço que vocês, além de que a gente pede, não tem a nossa conta não é remunerada, não somos monetizados, não temos patrocinador, mas sempre é bom a satisfação pessoal, você tecer um comentário e que nós tenhamos. Não precisa ter like, pode ter dislike, pode ter o que tiver, mas coloquem lá o manifesto das pessoas, e eu peço a vocês, é com quem eu consigo falar, que são os nossos espectadores. Deem like, deem dislike, comentem, critiquem, elogiem, qualquer coisa, mas lá na plataforma, depois do término do programa. Eu retorno então ao Estúdio 2, porque já são 21 horas e 46 minutos. Como eu disse, nós começamos atrasados, mas vamos encerrar pontualmente 22 horas. E eles assim, olhando o jogo e tomando um Eisenbach, uma Eisenbach. Oh, gente fina é outra coisa, hein, o Sanguiné? Mas tem gente que diz que parou de beber e toma cerveja sem álcool. Eu acredito que lá no subconsciente ele vai dizer ou vai pensar que está tomando uma cerveja. E também o Sanguiné diz que está olhando um bom jogo de futebol. Nem precisei dar uma ida lá no Estúdio 1, porque ele está comentando aí, ele vem
Depois vai bem cheio de vontade, e assim que nós gostamos. Dá ênfase ao programa. Mas agora eu vou indicar um posto de lavagem que é da minha família, que é do meu neto e do meu filho. É a Boss Estética. Vejam só aí, porque vale a pena e eu indico. Olha aí, pessoal. E aí, amigos? Tem aquele ditado de que o brasileiro gosta muito de carro. E realmente ele tem razão. Tem pessoas que até se queixam, o companheiro ou a companheira, de que esta pessoa cuida mais do carro do que o seu parceiro. Mas você tem razão, realmente o veículo é algo que tem que ser cuidado. Pode ser humilde, pode ser luxuoso, mas é o seu bem que você tem e faz uma presença. Mas nós temos a solução para você que gosta muito dele. É ali na Boss Estética Automotiva, que fica ali na Avenida Planaltina, número 500, em Gravataí. Ali o seu carro é cuidado de uma maneira tal, ali você pode fazer lavagem, higienização, polimento, tudo da melhor qualidade. E outra, é um atendimento familiar. O contato é pelo WhatsApp DDD 51, pelo 99 20 335 2, também pelo 99 34 34 277. Também temos Instagram, que é pelo Boss Detailer. Boss Detailer, este é o Instagram. Confiram, o seu veículo vai ficar como se fosse novo, saído da loja. Eu recomendo porque conheço o serviço. Confira e realmente nós damos o aval. É isso aí, é a nossa mensagem. Quem gosta de veículo tem que cuidar, e o cuidado nós sabemos como fazer. Ali no Boss Estética Automotiva. Pessoal, esse aí é estética de veículo. Eu recomendo que a familiar do meu filho e o meu neto, os dois têm a sociedade e estão nesse... Isso aí, a lavagem é um detalhe. É a estética do seu veículo, polimento, higienização, embora que seja em Gravataí, ali na Avenida Planaltina, número 500, mas vale a pena fazer esse deslocamento aí, que não para lavagem, né? Pode ser para esse detalhe, porque vale a pena, é feito com capricho em muito lugar. Até esqueci de mostrar para vocês aqui o nosso estúdio, o estúdio 2, em que nós estamos, e temos aquele capricho para que vocês tenham sempre uma boa imagem, que não seja só a imagem do apresentador ou âncora do programa, como o pessoal diz, né? O presidente Lula também se reuniu ontem com o ministro da Defesa e comandantes das Forças Armadas para assinar promoção de oficiais generais. E agora vamos ver se o Exército não abre mão, se segue as regras de hierarquia, que é esse caso ali, um esvaziamento está havendo. Já o controle de armas já passou do Exército para a Polícia Federal. E agora tem essa promoção de oficiais generais que sigam as regras de promoções das Forças Armadas realmente. O governador lá do Maranhão, o Carlos Brandão, até rimou, após atritos com o Flávio Dino, o ministro da Justiça e da Segurança, embora que o Flávio Dino tenha sido seu cabo eleitoral, e ele tendo sido vice do Dino por 2 mandatos, mas agora ele se afasta do Dino e está flertando com o Zé Sarney, e o Zé Sarney é do MDB. Também o presidente Lula disse que o ministro da Justiça para fechar quase todos os clubes de tiro. E quase todos é só um pouco. É isso aí. Vou lá no estúdio 1, porque os nossos amigos do
Manequinha entrou conosco. Esse aqui também tem um fundo lindo aqui, ó. Temos que sempre dar ênfase ali que a gente faz ou monta esse estúdio com muito carinho para que vocês tenham sempre uma boa imagem, um bom áudio e um bom apanhado de informações. O Zé Sanguiné, que eu havia respondido ali por escrito, disse que o goleiro do Grêmio está muito bem. E eu disse que há alguns dias, alguns jogos aí que ele está jogando bem. Isso que não tem a sombra do outro goleiro que foi afastado ali, né? E já logo deve ser negociado. Uma vez que entrou em litígio com o treinador, e é muito difícil que sobreviva. E os Manequinhas disseram assim: um belo estúdio. E realmente são lindos. E o Zé Sanguiné seguiu o ritmo dele, dizendo: show de estúdio. É bom que você sempre fale em alguma coisa que nos dá mais vontade, mais ênfase, mais tudo que é de bom. É como aquele like, tudo que é desse jeito, é isso que eu digo. É um elogio, é uma crítica, a crítica sempre construtiva. E eu volto ao estúdio 2 da nossa emissora. E o jogo do Grêmio continua 0-0. Se houver uma mudança, venham conosco. Eu há muito tempo que eu estava afastado dos campos de futebol, mas fui convidado e vou fazer uma cobertura. O nosso amador e o varziano, que é algo que eu gosto muito, eu estarei domingo lá no campo do Rio Grande, na Matias Velho, em Canoas. Eu vou fazer trabalho de campo que eu não fazia há muito tempo, com entrevistas, imagens e reportagem do nosso amador, que eu gosto demais. Porque é a final da Copa Neucir Manci. Será no dia 30, às 9 horas nós teremos, que seria o final da Taça Prata, que vai ser o São Borja 4B, que é chamado, que é do bairro Guajuviras, contra o São Jorge. Depois, às 11 horas, aí nós teremos a final da Taça, da Taça Ouro, é o São Borja 4B e o São Jorge, será às 11 horas. Às 9 horas é a decisão da Copa Prata, da mesma competição. Será entre o Vila Cerne e o Independente, esse às 9 da manhã, e eu farei a cobertura desses dois jogos. Então estou voltando aos velhos tempos devagar, o pessoal me faz convite, eu evito, mas eles sabem que a qualidade nós damos sempre muita ênfase. Amanhã também eu vou lá no ginásio do Zequinha, rever os velhos amigos, que muito tempo eu joguei lá no cinquentão do Zequinha, lá com um grupo de amigos, e amanhã eu vou fazer uma cobertura. Eles vão jogar um futsal, que eles jogam todas as quintas, das 19 às 21 horas, e eu estarei lá também fazendo essa cobertura com ele, revendo velhos amigos, e tudo isso é bom e soma muito. 21 horas e 56 minutos. Nós tínhamos 3 páginas de sinopse e lemos só um pouquinho. Por exemplo, no domingo, dia 23, a Polícia Militar de Goiás prendeu uma mulher de 27 anos. Sabe o que ela fez? Cortou os testículos do companheiro. Ela tem 27 anos e ele 40 anos. Após ver uma mensagem de outra no celular. Foi em Santo Antônio do Descoberto, em Goiás. Vejam só que nome sugestivo já do município onde aconteceu essa tragédia com esse homem. Testículos cortados. O Manequinha disse: show! E nós ficamos muito contentes. Também ginásio do Zequinha, já tive muito lá. Eu também jogava sempre com o pessoal, né? E no society, lá no sintético, também no campo. A vantagem que tem, que independe do tempo, das condições do tempo. Se estiver chovendo é de cima, não estraga o campo. Muito tempo eu joguei. Mas eu sou meio difícil no futebol. Dentro das 4 linhas, eu me transformo. Então é melhor ficar atrás do microfone, atrás da câmera e do microfone, para que nós continuemos sendo bons amigos. Isso eu disse para eles, me afastei um pouco, e agora acertei
de fazer essa cobertura amanhã. É isso aí. Há alguns conhecidos por lá. Nós temos jogar com todo aquele pessoal, com o Newton, com o agora não me vem o nome, com o Geolar, todo aquele pessoal lá. Joguei muito tempo, mas eu sou problemático. E ainda bem que reconheço. Deixa pra lá. Vamos para o assunto. Amanhã estarei lá, de qualquer jeito. Por exemplo, a imprensa argentina mostrou imagens. Olha, isso aqui parece hilário. Mostrou imagem da inauguração de um gasoduto para enganar o Brasil e captar empréstimo do BNDES. Isto não é piada, é notícia. E nós vimos as imagens. Também o general G. Dias, ou Gonçalves Dias, como é chamado, ele entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal para não depor na CPI da comissão do MST na Câmara. E se for o caso dele tiver que ir e ficar calado, não tendo o que responder, ou só, em alguns casos, responder sobre a ABIN, que ele comandou por algum tempo. Sua convocação está feita para o dia 1º de agosto. Ainda não tivemos a resposta do Supremo Tribunal Federal quanto a ele se calar ou não. A Justiça do Rio Grande do Sul também fará um mutirão e promete revisar 8.600 processos de pessoas presas. A intenção é desafogar o sistema prisional estadual. Está aí a solução. A Justiça achou a solução. Já que construir novos presídios não se constrói, então bom é soltar e diminuir a superlotação revisando os processos. E sem revisar, muitos já são soltos, imagina soltando. E não vai ser saidinha de data festiva, nem de Natal, nem Dia das Mães. Vai ser uma saidinha processual e legal. Também, para terminar o programa, mais um convidado do ministro Flávio Dino, o ministro Remídio Ceballos. Ele é da Venezuela, para que dê uma visita ao Brasil, lá em Belém do Pará, na cúpula da Amazônia. Ele é o braço direito do Maduro e é alvo de sanções pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Mais um convidado ilustre do ministro da Justiça e da Segurança, Flávio Dino, é o Remídio Ceballos. Braço direito do Maduro. Sobre a guerra, para terminar realmente, sobre a guerra em Kiev, ontem foi atingido pela 6ª vez por drones e de fabricação iraniana. A guerra continua acirrada. Lá na Grécia também os incêndios continuam. Ontem, um avião que combatia o fogo caiu. 2 pessoas morreram que estavam a bordo. A maior onda de calor acima de 40 graus. Essa é a razão das queimadas. Mas o programa Pauta Livre foi muito bom e eu só tenho a agradecer aquele pessoal que esteve conosco. Mas nós soubemos que causou um prejuízo o jogo Grêmio e Flamengo, inevitavelmente. Mas agora, sexta-feira, aquele tradicional sextou no dia 28, aí sim eu conto com vocês. Se vocês, aqueles que não vieram, não vão acenar, mas eu quero que vocês deem aquele toque para eles. Porque tudo que é bom tem início, meio e fim. E o nosso programa está tendo fim. Fiquem com Deus, aproveitem o final ou a continuidade do jogo Grêmio e Flamengo, que continua sendo 0-0, mas nós também vamos assisti-lo, com certeza, dando aquela secadinha. Mas sexta-feira, dia 28, estaremos aqui. Pauta Livre que se despede e recomenda que vocês fiquem com Deus. Ele já está comigo e eu recomendo que também fiquem e protejam vocês. Até sexta-feira, 28 de julho, estaremos aqui, 21 horas. O nosso boa noite, que Deus abençoe a todos nós.